Era um domingo de calor sufocante no Rio de Janeiro. A missa das 6 da tarde corria normalmente na paróquia de São Miguel, em Realengo. Eu estava terminando a homilia, falando sobre compaixão e união, quando ouvi um estrondo vindo do fundo da igreja. Em frações de segundo, senti algo como uma pancada seca atravessando meu ombro. O som do tiro ressoou entre os gritos que tomaram o templo. O microfone caiu da minha mão, e caí de joelhos sem entender o que estava acontecendo. Uma mulher desesperada gritava: "Padre, o senhor foi atingido." Olhei para a direita e vi, no canto do altar, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, intacta, com um pequeno estilhaço de bala cravado na base. No meio do caos, enquanto as pessoas se jogavam no chão, eu me vi olhando para aquela imagem como quem olha para uma última esperança. E juro, vi o impossível. O sangue que escorria do meu ombro parou de correr, como se alguém tivesse pressionado um tecido invisível sobre a ferida. A dor cessou. Fiquei consciente o tempo todo, mas algo dentro de mim sabia: aquilo não era normal. Meu nome é Padre Geraldo Santana, e antes daquele dia eu era conhecido por ser um homem racional até demais. Desde o seminário, sempre fui o primeiro a questionar tudo que não fosse comprovável. A fé popular, para mim, era um campo cheio de exageros e sentimentalismo. Respeitava o amor do povo pela Virgem, mas não acreditava em intercessões, milagres, aparições, nada disso. Dizia para mim mesmo que o importante era o Evangelho, a prática da caridade, os sacramentos. O resto era excesso de emoção. Muitas vezes, eu mesmo repreendia idosos que acendiam velas demais ou tocavam a imagem da santa com devoção exagerada. Ela não faz milagres, quem faz é Deus, eu dizia com frieza. Minha fé era lógica, estruturada, sem espaço para o mistério. Isso me tornava admirado por uns e criticado por outros. Tinha uma postura firme, quase dura, especialmente quando via alguém chorando diante de uma imagem ou fazendo promessas que eu considerava infantis. Lembro de uma vez, durante a festa de Nossa Senhora Aparecida, quando Dona Edilma trouxe uma coroa de flores para colocar na imagem. Ela estava emocionada, com lágrimas nos olhos, dizendo que a Virgem tinha curado o neto dela de uma pneumonia grave. Ouvi em silêncio, mas por dentro pensei: foi o antibiótico, não foi milagre. Não disse nada, mas meu olhar deve ter deixado claro. Ela saiu cabisbaixa. Hoje eu me arrependo tanto daquele momento. Minha mãe, Dona Carmen, mulher simples e mariana, sofria com isso. Sempre me dizia: meu filho, a razão é boa, mas a fé começa onde a razão não alcança. Eu sorria e mudava de assunto. Achava que ela estava apenas sendo mística demais. Eu não sabia, mas estava prestes a aprender essa lição da forma mais dolorosa possível. Quantas vezes ela tentou me ensinar a rezar o terço com devoção, e eu apenas cumpria o ritual mecanicamente, sem sentir nada. Na verdade, eu tinha orgulho da minha racionalidade. Achava que isso me tornava um padre melhor, mais sério, mais respeitável. Enquanto outros colegas promoviam novenas, procissões, grupos de oração marianos, eu focava em estudos bíblicos, análise teológica, debates filosóficos. Não que essas coisas sejam ruins, longe disso. Mas eu usava tudo isso como uma barreira para não sentir, para não me entregar ao mistério da fé. Tinha paroquianos que me evitavam. Diziam que eu era frio, distante. Alguns pediam para confessar com o padre auxiliar, porque comigo era tudo muito técnico, muito cerebral. Eu ouvia os comentários, mas fingia que não me importava. No fundo, aquilo me machucava. Mas meu orgulho não deixava eu reconhecer que talvez estivesse errando em algo fundamental. Minha relação com a devoção popular era tensa. Eu via as pessoas chegando com suas dores, suas feridas, suas necessidades, e buscando consolo numa imagem. Aquilo me irritava profundamente. Pensava: por que não buscam em Deus diretamente? Por que precisam desse intermediário? Não entendia que para muita gente simples, a imagem era justamente a ponte, o caminho de acesso ao sagrado. Eu julgava sem compreender. Lembro que certa vez um homem veio até a paróquia pedindo para fazer uma promessa. Queria agradecer porque conseguiu um emprego depois de meses desempregado. Disse que tinha rezado para Nossa Senhora Aparecida todos os dias. Eu respondi com frieza: agradeça a Deus e ao seu esforço próprio. A santa não arruma emprego para ninguém. O homem saiu constrangido, e eu nem percebi o quanto fui cruel naquele momento. Essa postura me acompanhou por anos. Eu celebrava missas, atendia confissões, visitava doentes,
Fazia tudo o que um padre deve fazer. Mas faltava algo. Faltava calor humano, faltava empatia, faltava abertura para o mistério. Eu era como um médico que trata o corpo mas esquece da alma. E pior, eu não percebia isso. Achava que estava tudo certo, que eu estava no caminho correto. Minha relação com a imagem de Nossa Senhora Aparecida na paróquia era praticamente inexistente. Ela ficava num canto do altar, e eu mal olhava para ela durante as celebrações. Algumas vezes, quando via fiéis se ajoelhando diante dela depois da missa, eu pensava, que perda de tempo. Podiam estar lendo a Bíblia. Hoje eu sei o quanto estava errado. Mas naquela época, eu era convicto da minha posição. Tinha momentos em que me sentia vazio por dentro. Parecia que faltava uma peça no quebra-cabeça da minha vida sacerdotal. Mas eu atribuía isso ao cansaço, à rotina, às dificuldades naturais do ministério. Nunca parei para pensar que talvez fosse meu coração endurecido, minha incapacidade de me deixar tocar pelo simples, pelo humilde, pelo popular. Eu vivia numa torre de marfim intelectual. Meus sermões eram tecnicamente perfeitos. Eu estudava, preparava com cuidado, citava teólogos, explicava contextos históricos. Mas eram frios. Não tocavam o coração das pessoas. Eu via isso nos rostos da assembleia, atenção respeitosa, mas sem brilho nos olhos, sem emoção. Eles me ouviam porque eu era o padre, não porque minhas palavras faziam sentido para o coração deles. E eu não conseguia mudar isso. Houve um episódio que deveria ter me servido de alerta, mas que eu simplesmente ignorei. Durante uma festa de Nossa Senhora Aparecida, a comunidade organizou uma procissão. Pediram para eu carregar a imagem nos ombros, junto com outros fiéis. Eu recusei, dizendo que tinha outras responsabilidades pastorais naquele momento. Na verdade, eu não queria participar daquilo que considerava uma manifestação exagerada de piedade popular. Preferi ficar na sacristia, organizando papéis. Dona Carmen, minha mãe, ficou profundamente triste com aquela atitude. Ela estava na procissão, rezando com fervor, e quando soube que eu não quis participar, chorou. Mais tarde, ela me disse: "Filho, você é padre, mas esqueceu de ser filho de Maria." Aquelas palavras me incomodaram por dias, mas eu as afastei da minha mente. Preferi acreditar que ela estava sendo sentimental demais. Os anos foram passando assim, numa rotina previsível. Eu me orgulhava da minha firmeza teológica, da minha postura racional, do meu distanciamento das superstições populares. Mas por dentro, sem que eu percebesse, estava me tornando cada vez mais distante das pessoas, mais isolado, mais preso nas minhas próprias certezas. Era como se eu tivesse construído um muro ao meu redor, e não deixava nada nem ninguém atravessá-lo. Então veio aquele domingo de outubro. O calor era insuportável, o tipo de calor que deixa todo mundo irritado e cansado. A igreja estava cheia, como sempre nas missas da tarde de domingo. Famílias inteiras, crianças correndo pelos corredores, idosos abanando com leques improvisados. Eu iniciei a celebração normalmente, com minha liturgia impecável e meu sermão bem preparado. Não imaginava que aquela seria a última missa da minha vida como eu a conhecia. O homem que atirou em mim era um ex-funcionário público afastado por problemas psiquiátricos. Ele tinha um histórico de manifestações contra a igreja, de discursos inflamados nas redes sociais, de ameaças veladas. Mas ninguém levou a sério. Achávamos que eram só palavras. Até que ele entrou na igreja naquele domingo, com uma arma escondida debaixo da camisa, e esperou o momento certo. Quando o tiro foi disparado, o tempo pareceu congelar. Eu vi o clarão, senti o impacto, ouvi os gritos. Mas mais forte que tudo isso foi a sensação estranha de que algo me segurou, me protegeu de uma tragédia maior. O projétil atravessou meu ombro, mas sem atingir nenhum órgão vital, nenhum vaso importante, o que era praticamente impossível naquela direção. E aquele estilhaço cravado na base da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Como explicar? Fui levado às pressas pro hospital. Enquanto me colocavam na maca, percebi que ainda estava lúcido e com pouco sangue perdido. Aquilo não fazia sentido. Um tiro no ombro, disparado daquela distância, deveria ter causado muito mais dano. O médico que me atendeu primeiro parecia confuso. Examinou a ferida várias vezes, pediu radiografias, chamou colegas para ver. "Padre, o senhor teve uma sorte absurda", disse o cirurgião que me operou. "A bala passou milímetros de distância da artéria subclávia. Se tivesse atingido ali,
o senhor não teria chegado vivo ao hospital. E olha, pela trajetória do projétil, era para ter acertado exatamente ali. Não sei como isso aconteceu. Ele balançou a cabeça, intrigado. Eu não disse nada, apenas fechei os olhos. Enquanto estava na sala de recuperação, não conseguia parar de pensar na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Via mentalmente o estilhaço cravado na base, via o clarão no momento do tiro, via tudo com uma nitidez perturbadora. Minha mente racional tentava encontrar explicações. Talvez o atirador tivesse tremido na hora. Talvez a bala tivesse ricocheteado em algo. Talvez fosse apenas coincidência. Mas no fundo, uma voz pequena dentro de mim sussurrava outra coisa. Uma voz que eu não queria ouvir, porque ela questionava tudo que eu acreditava saber sobre fé, sobre milagres, sobre a intercessão dos santos. Aquela voz dizia: e se foi real? E se ela realmente te protegeu? Eu afastava esses pensamentos com raiva, tentando me agarrar à lógica. Dona Carmen chegou ao hospital no meio da noite. Entrou no quarto, viu meu braço imobilizado, e desabou em lágrimas. Sentou-se ao lado da cama e segurou minha mão com força. Filho, eu vi você caindo no altar. Pensei que tinha te perdido. Mas ela te protegeu. Nossa Senhora te protegeu. Eu quis discordar, quis dizer que não tinha sido assim, mas as palavras não saíram. Apenas chorei também. Nos dias seguintes, a notícia do atentado correu por toda a região. Os jornais noticiaram o caso como tentativa de homicídio por intolerância religiosa. A comunidade ficou em choque. Muitos vieram me visitar no hospital, trazendo flores, cartões, orações. E todos, absolutamente todos, falavam da imagem de Nossa Senhora Aparecida com o estilhaço na base. Foi um milagre, padre. A Virgem desviou a bala. Eu ouvi em silêncio, cada vez mais perturbado. Uma paroquiana, Dona Zulmira, trouxe uma foto que ela tinha tirado logo após o tiro. Na imagem, dava para ver claramente o estilhaço cravado na base da imagem da santa. E tinha algo mais, um reflexo de luz azulada, como um clarão suave envolvendo o altar. Ela jurou que viu aquela luz com os próprios olhos no momento do disparo. Era como um manto azul, padre. Eu vi. Fiquei arrepiado, sem conseguir responder. Recebi alta depois de uma semana. Os médicos recomendaram repouso absoluto por pelo menos 2 meses. Disseram que eu ficaria com limitações permanentes no braço direito, porque o nervo tinha sido parcialmente lesionado. Fisioterapia por muito tempo, movimentos restritos, dor crônica provável. Aceitei tudo isso como consequência natural do que havia acontecido. Não esperava nada além disso. Voltei para casa paroquial numa tarde cinzenta de chuva fina. A igreja estava vazia, silenciosa. Entrei pelo corredor lateral e fui direto pro altar. Lá estava ela, a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o estilhaço ainda cravado na base. A comunidade tinha decidido não remover, transformando aquilo num símbolo. Fiquei ali parado, olhando para a imagem, sentindo algo estranho no peito. Não era devoção. Era medo. Medo de que tudo que eu acreditava estivesse errado. Medo de ter desperdiçado anos julgando a fé simples do povo. Medo de ter sido arrogante, prepotente, cego. Medo de que Deus tivesse usado justamente aquilo que eu desprezava, a devoção mariana, para me ensinar uma lição. Aquele medo foi crescendo dentro de mim como uma sombra, tomando conta de tudo. As noites se tornaram um tormento. Eu dormia e via a cena em câmera lenta, o tiro, o vulto da santa, o silêncio. Acordava suando, tenso, revivendo o som do disparo. Às vezes sonhava que a bala tinha me acertado no peito, outras vezes sonhava que tinha atingido alguém da comunidade. Eram pesadelos constantes, que me deixavam exausto e irritado. Comecei a duvidar da minha sanidade. Talvez eu estivesse delirando, talvez o choque do atentado tivesse afetado minha percepção da realidade. Talvez aquela luz azul que Dona Zulmira viu fosse apenas um reflexo da câmera. Talvez o estilhaço na imagem fosse só coincidência. Eu precisava acreditar nisso, porque aceitar o contrário significava desmoronar tudo que eu tinha construído intelectualmente. Mas quanto mais eu tentava racionalizar, mais inquieto me sentia. Era como se algo dentro de mim estivesse lutando para sair, para se expressar, e eu não deixava. Meu orgulho estava sendo desafiado de uma forma brutal, e eu não sabia como lidar com isso. Passei a evitar o altar da igreja,
Passei a desviar o olhar da imagem de Nossa Senhora. Não conseguia mais ficar perto dela. A comunidade, por outro lado, estava em êxtase. Pessoas vinham de longe para ver a imagem com o estilhaço. Traziam flores, velas, promessas. Formavam-se filas de oração diante do altar. Alguns diziam ter sentido uma paz profunda ao tocar a base da imagem. Outros relatavam pequenos milagres, dores que passaram, angústias que se dissolveram, problemas que se resolveram. E tudo aquilo me incomodava profundamente. Eu não conseguia entender porque algo fora do meu controle estava acontecendo dentro da minha própria paróquia. Por anos eu tinha mantido tudo organizado, racional, previsível. E agora, de repente, a devoção popular estava explodindo. As pessoas estavam experimentando algo que eu não conseguia mais negar. E eu me sentia excluído daquilo tudo. Como se fosse o único cego num mundo de gente que enxergava. Cheguei a pensar em pedir transferência. Falei com o bispo, expliquei que estava abalado pelo atentado, que precisava de um tempo para me recuperar emocionalmente. Ele foi compreensivo, disse que ia pensar no assunto. Mas no fundo eu sabia que não era só isso. Eu queria fugir. Fugir daquela imagem, daquela comunidade, daquele milagre que eu não sabia como processar. Uma noite, sozinho na casa paroquial, olhei para o céu através da janela. Estava nublado, sem estrelas. Senti um peso enorme no peito, um aperto na garganta. E pela primeira vez em muitos anos, chorei de verdade. Não foi choro de dor física. Foi choro de alguém que está perdido, confuso, sem rumo. Alguém que construiu toda uma vida sobre uma base que agora parecia estar rachando. Na madrugada daquela sexta-feira chuvosa, eu rezei. Mas não foi uma oração bonita, teológica, bem estruturada. Foi um grito. Se essa história for real, se foi verdade o que aconteceu, então me mostra, porque eu não acredito. Disse isso em voz alta, com raiva, com desespero. Foi o grito mais sincero que já dei desde que me tornei padre. E depois daquele grito, fiquei em silêncio, esperando. Não veio resposta nenhuma. Ou pelo menos foi o que eu pensei naquela noite. Porque no dia seguinte, algo começou a acontecer. Dona Zulmira me procurou depois da missa da manhã. Estava nervosa, hesitante. Padre, eu preciso te contar algo, e peço que não ache que sou louca. Levei ela até a sacristia. Ela respirou fundo e disse: no momento do tiro, eu vi um clarão azul no altar, bem na frente da imagem. Era como um manto envolvendo o Senhor. Não foi reflexo de luz. Eu vi com meus próprios olhos. Fiquei arrepiado, sem conseguir responder. Aquilo que eu tinha tentado descartar como ilusão ótica, como truque da luz, estava sendo confirmado por alguém que não tinha motivo nenhum para mentir. Dona Zulmira sempre foi uma mulher sensata, pé no chão. Se ela dizia que viu, é porque viu. E isso me aterrorizou. Você já se sentiu assim também? Teve medo de descobrir que Deus é maior do que você imaginava? Naquela mesma tarde, encontrei Dona Carmen, minha mãe, rezando no altar. Ela estava ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o terço nas mãos, murmurando as Ave-Marias com uma devoção que eu nunca tinha realmente prestado atenção. Fiquei observando de longe, escondido atrás de uma coluna. Havia uma paz no rosto dela, uma serenidade que eu não tinha. E aquilo me doeu fundo. Quando ela terminou de rezar, me aproximei. Sentei ao lado dela no banco da frente. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas olhando para o altar. Então ela segurou minha mão e disse, com uma ternura infinita: você acha mesmo que Maria não te ama só porque você tem dúvidas? Ela te protege mesmo assim, filho. Sempre protegeu. Aquelas palavras atravessaram todas as minhas defesas racionais e foram direto pro coração. Comecei a chorar. Não consegui segurar. Chorei como não chorava desde criança, com soluços, com vergonha, com alívio. Dona Carmen me abraçou, e eu deixei. Deixei que aquele amor simples, materno, me envolvesse. Deixei que o orgulho começasse a rachar dentro de mim. Pela primeira vez em muitos anos, não tentei entender. Apenas senti. E aquilo era assustador, mas também libertador. Nos dias seguintes, comecei a observar a comunidade com outros olhos. Vi as pessoas chegando para rezar diante da imagem, e em vez de irritação, sentia curiosidade. O que elas estavam sentindo? O que elas estavam experimentando que eu não conseguia?
Comecei a prestar atenção nos rostos. Alguns chegavam tensos e saíam aliviados. Outros chegavam chorando e saíam com um sorriso discreto. Algo estava acontecendo ali. Decidi fazer algo que nunca tinha feito com sinceridade: rezar o terço. Não como padre, cumprindo uma obrigação litúrgica, mas como alguém que precisa, que está buscando, que não tem mais certezas. Peguei o terço que minha mãe tinha me dado na ordenação e que eu nunca tinha usado de verdade. Ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E comecei a rezar, devagar, palavra por palavra. No começo foi mecânico, automático. Mas aos poucos, algo começou a mudar. As palavras deixaram de ser apenas sons e passaram a ter sentido. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Pecadores. Eu era um pecador. Tinha sido arrogante, orgulhoso, duro de coração. Tinha julgado a fé dos outros sem olhar para minha própria falta de fé. Aquela percepção me machucou, mas também me libertou um pouco. Depois daquele dia, passei a rezar o terço todas as noites. Sozinho, na capela vazia, diante da imagem com o estilhaço. E a cada Ave Maria, sentia algo se desfazendo dentro de mim. Não era um processo rápido nem fácil. Havia resistência, havia dúvidas, havia momentos em que eu queria desistir e voltar para minha zona de conforto racional. Mas algo me puxava de volta, me mantinha ali, ajoelhado. Comecei a conversar com os fiéis que vinham rezar. Perguntava sobre suas experiências, sobre o que sentiam, sobre o que buscavam. E ouvi histórias impressionantes. Uma senhora contou que tinha vindo pedir pela cura do marido com câncer terminal, e que sentiu uma paz imensa ao tocar a base da imagem. 2 semanas depois, os exames mostraram que o tumor tinha reduzido drasticamente. Os médicos não sabiam explicar. Um jovem me contou que estava pensando em suicídio. Tinha perdido o emprego, a namorada, o rumo da vida. Entrou na igreja sem acreditar em nada, apenas porque era o único lugar aberto naquela madrugada. Ficou diante da imagem, chorando, pedindo um sinal de que valia a pena continuar vivendo. E sentiu, segundo ele, uma presença acolhedora, como se alguém estivesse dizendo: fica. Você é amado. Aquilo mudou tudo para ele. Essas histórias foram me transformando por dentro. Eu que sempre desprezei o relato pessoal em favor da teologia sistemática, agora estava descobrindo que Deus fala através das experiências concretas das pessoas. Que a fé não é só conceito, é vivência. É dor transformada em esperança. É desespero transformado em paz. E eu tinha estado cego para isso durante todo esse tempo. 3 semanas após o atentado, recebi uma ligação da polícia. O homem que tinha atirado em mim estava preso, aguardando julgamento. E queria falar comigo. O delegado me disse que ele estava arrependido, mas também muito perturbado mentalmente. Perguntaram se eu tinha interesse em visitá-lo. Minha primeira reação foi recusar. Mas algo dentro de mim, uma voz que eu estava aprendendo a ouvir, disse: vai. Fui até a prisão numa manhã fria de novembro. O caminho até lá foi angustiante. Eu não sabia o que ia dizer, o que ia sentir ao ver o homem que tentou me matar. Mas levei comigo uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida que Dona Carmen tinha me dado. Segurei aquela imagem durante toda a viagem, como quem segura uma âncora em meio à tempestade. Quando entrei na sala de visitas e vi o homem sentado do outro lado da mesa, senti um choque. Ele estava magro, pálido, com o olhar vazio. Não parecia um monstro. Parecia alguém completamente quebrado, perdido, destroçado. Ele me viu e começou a chorar imediatamente. Padre, me perdoa. Eu não sei por que fiz aquilo. Eu estava fora de mim. Eu. Não conseguiu continuar. Fiquei em silêncio por um momento. Senti raiva, dor, confusão. Mas também senti compaixão. Aquele homem estava tão perdido quanto eu tinha estado. Talvez até mais. Então fiz algo que eu nunca imaginei que seria capaz de fazer. Estendi a mão sobre a mesa, toquei o braço dele, e disse: eu te perdoo. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. E no momento em que as disse, senti algo se libertando dentro de mim. Ele desabou em soluços violentos. Segurou minha mão com força, repetindo: obrigado, obrigado, obrigado. Então tirei a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida do bolso e coloquei na mão dele. Ela te protege também. Não importa o que você fez.
Ela te ama. Ele olhou para a imagem, apertou-a contra o peito, e pela primeira vez desde que entrei naquela sala, vi um lampejo de esperança nos olhos dele. Saí da prisão transformado. Naquele momento, entendi que a misericórdia é o milagre mais difícil de aceitar. Não porque é complicada, mas porque exige que a gente morra para si mesmo, pro orgulho, pra vontade de julgar e condenar. Perdoar aquele homem não foi um ato heróico. Foi um ato de rendição. Rendição ao amor que é maior que a lógica, maior que a justiça humana, maior que qualquer coisa que eu pudesse compreender. Voltei para a paróquia com o coração mais leve. Pela primeira vez em semanas, senti que estava no caminho certo. Não o caminho da razão pura, mas o caminho do coração aberto. Comecei a reaproximar das práticas devocionais que antes eu criticava. Participei de uma novena, ajudei a organizar uma procissão, abençoei terços e medalhas com sinceridade. E cada gesto desses era como cicatrizar uma ferida antiga. Minha pregação mudou. Deixei de ser tão técnica, tão cerebral. Comecei a falar do que eu estava vivendo, das minhas dúvidas, das minhas quedas, da minha reaproximação com o mistério da fé. E algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a me ouvir de verdade. Começaram a se identificar, a chorar, a compartilhar suas próprias lutas. A igreja ficou mais cheia, mais viva, mais humana. Aprendi a ver beleza nas expressões simples de fé que antes eu criticava. Aquela senhora que acende 5 velas todo domingo não está sendo supersticiosa. Está conversando com Deus do jeito dela, com os recursos que tem. Aquele homem que toca a imagem com devoção não está adorando um pedaço de gesso. Está buscando conexão com o sagrado através de um símbolo tangível. E quem sou eu para julgar isso? Passei meses revisitando tudo que eu acreditava saber sobre fé. Li sobre teologia mariana, sobre a história das aparições, sobre o papel da devoção popular na igreja. E descobri que eu tinha perdido algo fundamental nos meus anos de racionalismo: o equilíbrio. A fé precisa de razão, sim. Mas também precisa de emoção, de experiência, de mistério. Precisa do coração tanto quanto da cabeça. Hoje, quando olho para o altar e vejo a imagem de Nossa Senhora Aparecida com o estilhaço ainda cravado na base, não sinto mais medo. Sinto gratidão. Aquela marca é um lembrete constante de que a misericórdia divina alcança até os mais orgulhosos, até os mais céticos, até os mais perdidos. Me alcançou quando eu menos merecia. Me alcançou através daquilo que eu desprezava. E isso me ensinou humildade. 2 meses depois do atentado, a comunidade organizou uma missa de ação de graças pelo meu restabelecimento. Foi ideia deles, não minha. Eu ainda carregava o braço com movimentos limitados, sentia dores constantes, e os médicos tinham sido claros: aquilo seria permanente. O nervo estava lesionado de forma irreversível. Eu teria que aprender a viver com aquela limitação. E tinha aceitado isso como parte do processo. A igreja estava lotada naquela noite. Pessoas de outras paróquias vieram, curiosas para ver o padre que tinha sobrevivido a um tiro milagroso. Eu me sentia desconfortável com toda aquela tensão, mas também grato. Grato por estar vivo, grato por estar começando a entender o que significava ter fé de verdade. Comecei a missa normalmente, com o coração cheio de emoções misturadas. Durante a liturgia eucarística, no momento mais solene da celebração, algo completamente inesperado aconteceu. Eu estava levantando o cálice, fazendo aquele gesto que todo padre repete centenas de vezes. De repente, as velas do altar começaram a vibrar. Não era vento, porque todas as portas e janelas estavam fechadas. Era como se uma presença invisível tivesse passado pelo altar. A chama de uma das velas se inclinou e encostou na borda do pano do altar. Vi o tecido começando a pegar fogo. Por reflexo, sem pensar, estiquei o braço direito para apagar, para impedir que o fogo se espalhasse. Meu braço se moveu com rapidez e força. Abafei as chamas com a mão, sem sentir dor nenhuma. E só depois, quando tudo já tinha passado, é que me dei conta do absurdo daquilo. Olhei para o meu braço, incrédulo. O mesmo braço que há 2 horas eu mal conseguia levantar até a altura do ombro. O mesmo braço que os médicos disseram que jamais recuperaria a amplitude de movimento. Tinha se movido com perfeição, com força, sem dor. Fiquei paralisado, segurando o cálice, sentindo o silêncio pesado que tomou conta da igreja. Todos tinham visto. Um murmúrio correu pela assembleia. Ouvi alguém dizer: o braço dele,
Ele moveu o braço. Senti minhas pernas fraquejarem. Coloquei o cálice de volta no altar com as duas mãos funcionando perfeitamente, e precisei me apoiar para não cair. Meu corpo estava tremendo, não de medo, mas de algo que eu não sabia nomear. Era gratidão misturada com espanto, alívio misturado com reverência. Fechei os olhos por um instante. E naquele momento, senti algo novo. Não foi uma voz audível, não foi uma visão. Foi uma certeza profunda, que veio de dentro, mas que ao mesmo tempo parecia vir de fora. Uma paz doce me envolveu inteiramente, como se alguém tivesse colocado um manto sobre meus ombros. E pela primeira vez na vida, entendi o que significa estar na presença do sagrado. Abri os olhos e vi a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela estava lá, simples, pequena, discreta. Mas naquele instante, não era mais só uma imagem. Era um sinal. Um sinal de que eu não estava sozinho, de que nunca tinha estado sozinho, mesmo nos momentos em que meu orgulho me fez acreditar que eu podia caminhar sem ajuda. Ela tinha estado ali o tempo todo, esperando que eu abrisse os olhos. Terminei a missa num estado de choque controlado. Meu corpo estava funcionando normalmente, mas minha mente ainda não processava o que tinha acontecido. Quando dei a bênção final, levantei os dois braços sem esforço nenhum. A assembleia explodiu em aplausos e lágrimas. Muitos vieram até o altar depois, querendo tocar meu braço, querendo confirmar que era real. E era. Era completamente real. Aquela noite, sozinho na sacristia, tirei a imobilização que eu ainda usava por precaução. Movi o braço em todas as direções. Não havia dor. Não havia limitação. Não havia rigidez. Era como se o tiro nunca tivesse acontecido. Ajoelhei-me ali mesmo, no chão frio da sacristia, e chorei. Mas dessa vez não foi choro de desespero ou confusão. Foi choro de quem finalmente entendeu. De quem finalmente se rendeu. No dia seguinte, voltei ao hospital. Precisava saber, precisava confirmar, precisava que a medicina explicasse o que tinha acontecido. O médico que tinha me operado ficou perplexo. Pediu novos exames, ressonância, testes neurológicos. Examinou meu braço repetidas vezes, comparou com os exames anteriores, chamou outros especialistas para ver. E a conclusão foi unânime: não havia explicação médica. Padre, o nervo estava lesionado. Eu vi. Todos nós vimos. Lesão irreversível. Mas agora ele está intacto. Funcionando perfeitamente. Isso não acontece. Nervos não se regeneram assim. O médico me olhou com uma mistura de fascinação científica e algo que parecia reverência. Eu não sei o que dizer. Talvez você tenha razão em chamar isso de milagre. Porque eu não tenho outra palavra. Saí do hospital com os laudos nas mãos. Documentos técnicos, científicos, que atestavam algo impossível. Sentei num banco da praça em frente ao hospital e fiquei ali por um longo tempo, apenas observando as pessoas passando. Vida comum, rotina, gente indo e vindo. E eu ali, segurando o testemunho físico de que o extraordinário tinha invadido minha vida. Voltei para a paróquia e fui direto pro altar. A igreja estava vazia. Só eu e a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ajoelhei-me diante dela e, pela primeira vez sem resistência, sem orgulho, sem medo, disse: obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me ensinar o que eu precisava aprender, mesmo sendo do jeito mais doloroso. Obrigado por me amar quando eu não sabia amar de volta. As palavras saíram simples, diretas, sem firulas teológicas. E foi libertador. Durante anos eu tinha complicado a fé, transformado ela numa construção intelectual inacessível. Mas ali, naquele momento, entendi que a fé verdadeira é simples. É confiar. É se entregar. É reconhecer que há mistérios que a razão não alcança, e que isso não é fraqueza, é humildade. Nos meses seguintes, minha vida pastoral mudou completamente. Passei a valorizar cada gesto de fé, por mais simples que fosse. Aprendi a sentar e ouvir as histórias das pessoas sem julgamento, sem pressa. Aprendi que o povo simples, que eu tanto critiquei, muitas vezes tem uma sabedoria espiritual que nenhuma teologia acadêmica consegue ensinar. Eles conhecem Deus pelo coração, não só pela cabeça. Procurei todas as pessoas que eu tinha magoado com minha frieza. Dona Edilma, que eu tinha constrangido quando ela trouxe flores para Nossa Senhora.
O homem que eu tinha humilhado quando ele quis fazer uma promessa. Cada pessoa que minha arrogância tinha ferido. Pedi perdão a todas. Algumas choraram, outras me abraçaram, todas me perdoaram. E cada perdão recebido foi como tirar uma pedra pesada das costas. Reaproximei-me das práticas devocionais. Comecei a promover novenas, procissões, grupos de oração marianos, todas aquelas coisas que antes eu evitava. E descobri uma riqueza espiritual imensa nessas expressões de fé. Descobri que quando as pessoas rezam o terço juntas, acontece algo poderoso. Quando caminham em procissão, experimentam pertencimento. Quando acendem velas, materializam suas esperanças. O altar da minha igreja hoje é diferente. A imagem de Nossa Senhora Aparecida está num lugar de destaque, e a base com vestígio do estilhaço nunca foi restaurada. Eu quis manter assim. Aquela marca é um lembrete permanente do dia em que o impossível aconteceu. Do dia em que a misericórdia divina atravessou meu orgulho e me ensinou a acreditar de novo. As pessoas ainda vêm de longe para rezar aqui. Vêm buscar consolo, esperança, cura. E eu recebo todas com o coração aberto. Quando me perguntam se foi verdade o que aconteceu, se realmente foi um milagre, eu respondo com toda sinceridade: sim, foi verdade. Mas o milagre maior não foi o tiro que não me matou, nem o braço que foi curado. O milagre maior foi o orgulho que finalmente morreu em mim. 6 meses depois do atentado, recebi uma notícia que me abalou profundamente. O homem que tinha atirado em mim tinha morrido na prisão. Suicídio. Deixou uma carta endereçada a mim. Quando a polícia me entregou aquela carta, minhas mãos tremeram. Abri o envelope com cuidado, como quem abre algo sagrado. E li palavras que nunca vou esquecer. Padre Geraldo, quando o Senhor me perdoou, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez em anos, senti que talvez eu não fosse um monstro irreparável. A imagem que o Senhor me deu ficou comigo todos os dias. Eu rezava para ela, mesmo sem saber direito como. Mas a culpa era grande demais. Eu não consigo viver com o peso do que fiz. Peço que reze por mim. E que saiba que o Senhor me deu o único momento de paz que tive nos últimos anos. Obrigado. Chorei ao ler aquelas palavras. Chorei pela vida desperdiçada, pelo sofrimento que não consegui impedir, pela dor daquele homem que nem mesmo o perdão conseguiu salvar completamente. Mas também chorei porque entendi algo fundamental. A misericórdia não é uma solução mágica que conserta tudo imediatamente. Às vezes ela apenas planta uma semente. E às vezes a semente demora a germinar. Celebrei uma missa de intenção pela alma dele. Alguns paroquianos ficaram chocados. Padre, mas ele tentou matar o Senhor. Como pode rezar por ele? E eu respondi, porque ele era um filho de Deus tanto quanto eu. Porque a misericórdia divina alcança todos, sem exceção. Porque se eu não rezar por ele, quem vai? Aquelas palavras vieram de um lugar profundo dentro de mim, um lugar que não existia antes. Comecei a dedicar mais tempo aos marginalizados, aos que a sociedade descarta. Visitei presídios, abrigos, comunidades carentes. Levei a mesma imagem de Nossa Senhora Aparecida que eu tinha dado ao homem que atirou em mim, consegui reaver depois que ele morreu, e a mostrava para todos. Contava a história, sem esconder nada. E via nos olhos das pessoas um lampejo de esperança. Se Deus tinha me alcançado, podia alcançar qualquer um. Minha pregação mudou radicalmente. Deixei de pregar sobre dogmas e doutrinas, embora continuasse respeitando-as, e passei a pregar sobre experiência, sobre transformação, sobre queda e redenção. Falava da minha própria cegueira, da minha arrogância, do meu orgulho. Expunha minhas feridas diante da comunidade, sem medo de parecer fraco. E quanto mais eu me abria, mais as pessoas se identificavam. Comecei a receber cartas de pessoas de todo o país. Gente que tinha ouvido minha história e que queria compartilhar suas próprias lutas. Ex-ateus que voltaram a crer. Católicos afastados que se reconciliaram com a igreja. Pessoas que estavam à beira do suicídio e encontraram razão para continuar. Cada carta era um testemunho de que minha queda tinha servido para levantar outros. E isso me enchia de gratidão. Dona Carmen, minha mãe, viu tudo isso acontecer. Ela que tinha sofrido tanto com minha dureza de coração, agora via o filho transformado. Certa vez, depois de uma missa particularmente emocionante, ela me abraçou e sussurrou: "Agora você entende, meu filho.
Agora você sabe que a fé não mora só na cabeça, mas principalmente no coração. Abracei ela de volta, agradecido por sua paciência durante todos aqueles anos. Voltei a participar de procissões, não mais como mero celebrante, mas como devoto. Carreguei a imagem de Nossa Senhora Aparecida nos ombros durante a festa do padroeiro, caminhando junto com o povo, cantando junto, rezando junto. E senti uma alegria genuína, uma pertença que eu nunca tinha experimentado antes. Finalmente eu entendia o que é ser parte do corpo de Cristo, não acima dele. O relacionamento com minha comunidade também mudou. Antes havia respeito, mas distância. Agora havia afeto verdadeiro. As pessoas me procuravam não só para confissões formais, mas para conversas sinceras. Compartilhavam suas dúvidas, seus medos, suas alegrias. E eu compartilhava as minhas. Construímos pontes onde antes havia muros. E a paróquia se tornou verdadeiramente uma família. Aprendi a celebrar as pequenas coisas. O sorriso de uma criança durante a missa. O cheiro das flores que as senhoras trazem toda semana. O silêncio da igreja vazia no fim da tarde. A luz das velas tremulando no altar. Tudo isso que antes eu ignorava, agora se tornou precioso. Porque entendi que Deus fala através dessas pequenas coisas, desses pequenos gestos de amor e devoção. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Hoje, quando acordo de manhã, a primeira coisa que faço é agradecer. Agradeço por estar vivo. Agradeço pelo tiro que não me matou. Agradeço pela ferida que me curou de uma doença muito pior. A doença do orgulho espiritual. Agradeço por ter sido quebrado, porque só assim pude ser reconstruído de uma forma melhor, mais humana, mais compassiva. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continua no altar, com aquele estilhaço eternamente cravado na base. Muitos me sugeriram mandar restaurar, trocar por uma imagem nova e intacta. Sempre recuso. Aquela marca é parte da minha história, parte da história dessa comunidade. Ela nos lembra que a beleza pode nascer da dor, que o sagrado pode se manifestar justamente nos lugares feridos. Recebi convites para contar minha história em programas de televisão, em encontros de renovação, em congressos. Aceitei alguns, recusei outros. Não por falsa modéstia, mas porque aprendi que o testemunho mais poderoso não é o que se dá num palco, mas o que se vive no dia a dia. É no atendimento paciente de cada fiel, no abraço sincero, na escuta atenta, que o verdadeiro testemunho acontece. Minha relação com a teologia também mudou. Não abandonei o estudo, não abandonei a razão, mas aprendi a equilibrar. A teologia sem devoção é fria e estéril. A devoção sem teologia pode ser ingênua e supersticiosa. Mas quando as duas caminham juntas, quando a cabeça e o coração trabalham em harmonia, aí sim a fé se torna completa, madura, transformadora. Voltei a estudar a vida dos santos, mas agora com outros olhos. Antes eu focava nos aspectos históricos, teológicos, doutrinários. Agora eu leio as histórias de conversão, de queda e redenção, de encontros místicos. E me identifico. São Francisco que deixou as riquezas. Santo Agostinho que abandonou a vida desregrada. São Paulo que perseguia cristãos. Todos eles foram quebrados antes de serem santos. Criei na paróquia um grupo de apoio para pessoas que passaram por traumas. Vítimas de violência, sobreviventes de acidentes, gente que perdeu entes queridos de forma trágica. Nos encontramos toda semana, rezamos juntos, compartilhamos nossas dores. E juntos vamos cicatrizando, vamos encontrando sentido no sofrimento. Porque o sofrimento sem sentido destrói, mas o sofrimento com propósito transforma. Dona Zulmira, a senhora que viu o clarão azul, tornou-se uma das coordenadoras desse grupo. Ela que era tímida e discreta, agora fala com autoridade sobre a presença do sagrado em meio ao caos. Seu testemunho toca as pessoas de forma profunda. E eu aprendi que Deus usa cada um de nós, com nossas limitações e talentos únicos, para manifestar sua misericórdia no mundo. O homem que estava pensando em suicídio e encontrou esperança diante da imagem também voltou. Hoje ele é catequista, trabalha com jovens em risco. Usa sua própria história de dor e recuperação para mostrar a outros que sempre há esperança, sempre há um caminho, sempre há alguém que se importa. Ver essa transformação me enche de alegria. Ver que o amor salva, de fato, não apenas em teoria. Hoje entendo que fé não é ausência de dúvidas. Fé é caminhar mesmo com dúvidas. É confiar mesmo quando não se entende tudo.
É se entregar mesmo com medo. Durante anos eu achei que precisava ter todas as respostas para ser um bom padre. Agora sei que às vezes a melhor resposta é: eu não sei, mas confio. E essa simplicidade me libertou de um peso imenso. Quando olho para trás e vejo quem eu era, sinto compaixão por aquele homem rígido, temeroso, escondido atrás de conceitos. Ele fazia o melhor que podia com a compreensão que tinha. Mas estava preso. Preso no medo de sentir, no medo de se entregar, no medo de ser vulnerável. O tiro não tirou minha vida física, mas destruiu aquelas prisões. E me libertou para viver de verdade. Hoje, quando as pessoas vêm rezar diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu me junto a elas. Ajoelho-me no mesmo chão, rezo as mesmas orações simples, toco a mesma base marcada pelo estilhaço. E não há mais distância entre o padre e o povo. Somos todos filhos, todos necessitados, todos caminhando juntos em direção à luz. E isso é bonito. Isso é libertador. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar aquele tiro, não sei se eu faria. Porque aquele momento terrível foi também o momento da minha salvação espiritual. Foi quando o impossível invadiu minha vida e me ensinou que há realidades além da lógica, além da razão, além do que posso controlar. Foi quando aprendi que amar é mais importante que entender. Que ter compaixão é mais importante que ter certeza. Nossa Senhora Aparecida me ensinou tudo isso. Não através de palavras, mas através de um gesto silencioso de proteção quando eu menos merecia. Ela me amou quando eu não sabia amar de volta. Me guardou quando eu a desprezava. Me esperou com paciência até que meu coração finalmente se abrisse. E agora, cada dia é um novo aprendizado dessa entrega, desse amor incondicional que eu passei a vida inteira estudando, mas só agora estou começando a viver. Termino este testemunho com uma certeza simples. Não importa quão perdido você esteja, não importa quão endurecido seja seu coração, não importa quantos muros você tenha construído ao redor da sua alma. O amor divino é maior. Ele atravessa todas as barreiras, alcança todos os lugares escuros, cura todas as feridas. Aprendi isso da forma mais dolorosa, mas também da mais bela. E se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Os anos foram passando, e a história daquele domingo de outubro se tornou parte da identidade da nossa paróquia. Mas não da forma que eu temia no começo, não como uma atração turística ou um espetáculo. Tornou-se algo mais profundo, um testemunho vivo de que a misericórdia divina é real, palpável, transformadora. E que ela alcança todos, sem exceção, mesmo os mais improváveis. Comecei a receber convites de outras paróquias, de outras dioceses, para contar minha história. No início recusei quase todos. Tinha medo de que aquilo virasse um show, uma performance. Tinha medo de alimentar meu ego, de me tornar novamente orgulhoso. Mas Dona Carmen me disse algo que mudou minha perspectiva. Filho, não é sobre você. É sobre o que Deus fez através de você. As pessoas precisam ouvir isso. Então aceitei alguns convites. Fui a comunidades pequenas, paróquias humildes, lugares onde as pessoas estavam sedentas por esperança. E percebi que minha história ressoava fundo nelas. Principalmente com aqueles que se sentiam longe de Deus, que achavam que tinham errado demais, que estavam presos em seus próprios orgulhos e certezas. Eles se viam em mim. E isso os libertava de alguma forma. Numa dessas visitas, conheci um jovem seminarista que estava pensando em desistir da vocação. Ele se sentia inadequado, cheio de dúvidas, com medo de não ser santo o suficiente. Conversei com ele por horas. Contei não só sobre o atentado, mas sobre todos os anos de dureza de coração que o precederam. Sobre minha arrogância, minha frieza, meu julgamento. E disse: sabe o que aprendi? Que Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando disponibilidade. O rapaz chorou. Depois me disse que aquela conversa tinha salvado sua vocação. Hoje ele é padre numa comunidade carente, fazendo um trabalho lindo com jovens em risco. Quando vejo histórias assim, entendo que minha queda não foi em vão. Que Deus realmente pode usar até nossas feridas, nossos erros, nossas cicatrizes, para tocar outras vidas. Isso me enche de uma gratidão indescritível. A paróquia São Miguel cresceu muito nesses anos. Não só em número de fiéis, mas em profundidade espiritual. Criamos diversos grupos: grupo de oração, grupo de estudo bíblico, pastoral da escuta, pastoral do dízimo.
Mas o que mais me orgulha é o grupo de acolhida. São pessoas que foram acolhidas em seus momentos de dor e agora acolhem outros. É um ciclo de amor que se perpetua. Dona Zulmira continua coordenando nosso grupo de apoio a traumatizados. Ela desenvolveu uma sabedoria prática impressionante. Às vezes, quando eu não sei como aconselhar alguém, peço ajuda a ela. E ela sempre tem a palavra certa, o abraço necessário, a oração adequada. Aprendi que Deus distribui seus dons de forma misteriosa, e que muitas vezes as maiores lições vêm das pessoas mais simples. Minha mãe, Dona Carmen, já tem 85 anos. Sua saúde está mais frágil, mas sua fé continua inabalável. Ela ainda vem à missa todos os domingos, ainda reza o terço diariamente diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Às vezes, depois da missa, sentamos juntos no banco da frente, em silêncio, apenas contemplando. E sinto uma paz imensa. Uma gratidão por ela ter sido paciente comigo durante todos aqueles anos de cegueira espiritual. Certa vez perguntei a ela: Mãe, por que a senhora nunca desistiu de rezar por mim, mesmo quando eu era tão duro? Ela sorriu e disse: porque mãe não desiste de filho. E Nossa Senhora também não desiste de ninguém. Eu sabia que um dia você ia entender. Abracei ela com força naquele momento, sentindo todo o peso do amor incondicional que eu tinha recebido e que não sabia valorizar. O estilhaço na base da imagem de Nossa Senhora Aparecida está cada vez mais polido. Milhares de mãos o tocaram ao longo desses anos. Mãos de mães pedindo pela cura dos filhos. Mãos de desempregados suplicando por uma oportunidade. Mãos de doentes buscando alívio. Mãos de pessoas perdidas procurando um sinal. E eu vi tantos milagres acontecerem. Não sempre da forma que as pessoas esperavam, mas sempre da forma que elas precisavam. Uma senhora que era estéril engravidou depois de rezar ali por meses. Um homem desempregado há 2 anos conseguiu um trabalho digno na semana seguinte à sua visita. Uma adolescente que estava viciada em drogas encontrou forças para buscar tratamento. Não sei explicar essas coisas. Não sei onde termina a coincidência e onde começa o milagre. Mas sei que algo poderoso acontece naquele altar. Algo que ultrapassa minha compreensão. Aprendi a celebrar cada pequeno milagre. Antes eu precisava de evidências esmagadoras, de provas científicas, de explicações racionais. Agora entendo que os maiores milagres são os mais sutis: um coração que se abre, um perdão que é dado, uma esperança que renasce. Esses são os verdadeiros sinais da presença divina. E eles acontecem todos os dias, se tivermos olhos para ver. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem diferente daquele que era. As marcas físicas do atentado são mínimas, apenas uma pequena cicatriz no ombro que só eu sei onde está. Mas as marcas interiores são profundas e permanentes. Sou mais humilde, mais compassivo, mais humano. E paradoxalmente, me sinto mais próximo de Deus justamente por reconhecer minha fragilidade. Continuo estudando teologia, continuo lendo, continuo aprendendo. Mas agora faço isso com um coração aberto, não com uma mente fechada. Consigo integrar razão e fé, cabeça e coração, ortodoxia e experiência. E descobri que essa integração me tornou um padre melhor, mais completo, mais capaz de servir verdadeiramente ao povo de Deus. Minha pregação hoje é diferente. Não abandono a profundidade teológica, mas a tempero com histórias reais, com testemunhos concretos, com emoção genuína. As pessoas saem da missa não apenas instruídas, mas tocadas. E isso faz toda a diferença. Quantas vezes ouvi alguém dizer: Padre, hoje sua homilia falou diretamente comigo. Isso me enche de alegria, porque sei que não sou eu falando, é o Espírito Santo usando minhas palavras. Voltei ao presídio algumas vezes depois da morte do homem que atirou em mim. Não para visitá-lo, isso já não era possível, mas para oferecer assistência espiritual a outros detentos. Muitos carregam culpas pesadas, erros irreparáveis, vidas destruídas. Olho para eles e vejo a mesma humanidade quebrada que estava em mim. E ofereço o único remédio que conheço: a misericórdia divina. Um detento me disse certa vez: Padre, como Deus pode me perdoar depois do que fiz? Olhei nos olhos dele e respondi: da mesma forma que me perdoou. Não porque merecemos, mas porque Ele é amor. E o amor verdadeiro não calcula, não mede, não condiciona. Simplesmente ama. Vi lágrimas correrem pelo rosto daquele homem, e soube que algo tinha se movido dentro dele.
Organizei na paróquia um projeto de correspondência entre fiéis e detentos. Pessoas escrevem cartas de encorajamento, de oração, de esperança. E os detentos respondem, compartilhando suas histórias, suas dores, suas buscas. Esse intercâmbio tem gerado frutos lindos. Alguns presos se converteram, outros recuperaram a esperança, outros descobriram que não estão sozinhos. A imagem de Nossa Senhora Aparecida continua no centro do altar, testemunha silenciosa de tantas transformações. Às vezes, quando a igreja está vazia e o silêncio reina, fico olhando para ela e conversando mentalmente. Não é uma oração formal, é um diálogo íntimo. Agradeço, peço conselhos, compartilho minhas angústias. E sempre, sempre, sinto aquela paz que vem de saber que não estou sozinho. Recentemente, recebi uma carta de um homem que tinha assistido um vídeo meu contando minha história. Ele estava planejando se matar naquela noite. Tinha perdido tudo, família, emprego, dignidade. Estava sem esperança. Mas ao ouvir meu testemunho, algo mudou dentro dele. Percebeu que se Deus tinha me alcançado no fundo do meu orgulho, poderia alcançá-lo no fundo do seu desespero. Ele procurou ajuda, começou o tratamento, está reconstruindo sua vida. Quando li aquela carta, chorei de gratidão. Porque entendi, mais uma vez, que minha história não é só minha. Ela pertence a todos aqueles que precisam de esperança, que precisam acreditar que a transformação é possível, que precisam saber que Deus não desiste de ninguém. E se uma única vida foi salva por causa do que aconteceu comigo, então tudo valeu a pena. Termino este testemunho com o coração cheio de gratidão, de paz, de amor. Não tenho todas as respostas. Ainda tenho dúvidas, ainda luto com minhas imperfeições, ainda caio e me levanto. Mas aprendi que isso é parte de ser humano. E que Deus não nos ama apesar das nossas falhas, Ele nos ama através delas. A mensagem que quero deixar é simples. Não importa quão perdido você esteja, não importa quantos erros cometeu, não importa o quão longe se afastou. O amor de Deus é maior. Ele te busca, te espera, te acolhe. E usa até as situações mais dolorosas para te transformar. O tiro que deveria me matar me fez renascer. A ferida que deveria me destruir me curou. E o orgulho que deveria me afastar de Deus me aproximou dele como nunca. Olhe para a sua vida agora. Talvez você esteja passando por algo difícil, algo que parece não ter sentido. Mas eu aprendi que Deus escreve certo por linhas tortas. E que às vezes Ele precisa nos quebrar para nos reconstruir melhores. Confie. Entregue-se. Deixe que o amor divino faça em você o que fez em mim. Porque se aconteceu comigo, o cético, o orgulhoso, o duro de coração, pode acontecer com qualquer pessoa. O que te move em tempos de incerteza? Há poucos dias, recebi a visita de um grupo de jovens universitários. Estavam fazendo uma pesquisa sobre fé e religiosidade no Brasil contemporâneo. Queriam entender por que, numa era de ciência e tecnologia, milhões de pessoas ainda acreditam em milagres. Sentei com eles na sacristia, ofereci café, e deixei que fizessem suas perguntas. Eram céticos, educados, mas claramente descrentes. Padre, o senhor realmente acredita que uma imagem de gesso pode fazer milagres? Perguntou uma jovem de cabelos curtos, com um caderno cheio de anotações. Sorri. Reconheci nela a mesma postura que eu tinha anos atrás. Aquela certeza intelectual que se disfarça de racionalidade, mas que no fundo é apenas medo de se entregar ao mistério. Não, respondi. Não é a imagem que faz milagres. É a fé que se manifesta através dela. É o encontro entre a necessidade humana e a misericórdia divina. Contei a eles minha história. Não a versão resumida que dou em palestras, mas a história completa, com todas as nuances. Falei da minha arrogância, da minha frieza, do meu desprezo pela devoção popular. Falei do tiro, do estilhaço na imagem, da cura inexplicável do meu braço. E principalmente, falei da transformação interior que foi o verdadeiro milagre. Vi os rostos deles mudarem à medida que eu falava. O ceticismo deu lugar à curiosidade, e a curiosidade a algo parecido com admiração. Ao final, o líder do grupo, um rapaz de óculos que se apresentou como agnóstico, me disse: Padre, eu não sei se acredito em milagres, mas acredito na sinceridade do Senhor. E isso já é alguma coisa. Abracei aqueles jovens quando foram embora. E rezei por eles, não para que se convertessem imediatamente, mas para que mantivessem seus corações abertos.
Porque aprendi que Deus respeita o tempo de cada um. Ele esperou décadas por mim. Pode esperar por qualquer um. A comunidade de São Miguel hoje é um organismo vivo, pulsante. Temos mais de 40 ministérios diferentes, cada um cuidando de uma dimensão da vida paroquial. Desde a catequese infantil até o cuidado com idosos, desde grupos de jovens até pastoral carcerária. E em todos esses espaços, procuro cultivar aquilo que aprendi de forma tão dolorosa: a integração entre fé e vida, entre doutrina e experiência, entre cabeça e coração. Recentemente, inauguramos um espaço de acolhimento para pessoas em crise. Funciona 24 horas, com voluntários treinados para oferecer escuta compassiva, oração, encaminhamento para ajuda profissional quando necessário. Já atendemos dezenas de pessoas à beira do suicídio, em crises de pânico, em desesperos existenciais. E o índice de recuperação é impressionante. Não porque temos técnicas milagrosas, mas porque oferecemos presença. Presença humana, presença divina. Dona Carmen, minha mãe, mesmo com a saúde frágil, insiste em participar desse ministério de acolhimento. Ela fica sentada numa cadeira confortável, e as pessoas que chegam destroçadas se sentam ao lado dela. Ela não dá conselhos complicados, não cita teologia. Apenas segura a mão da pessoa, olha nos olhos, e diz coisas simples como: você não está sozinho. Deus te ama. Eu também te amo. E é incrível como essas palavras simples têm poder de cura. Percebi que os verdadeiros evangelizadores não são necessariamente os mais eloquentes ou os mais preparados intelectualmente. São aqueles que carregam nos olhos a luz da compaixão genuína. Aqueles que sofreram e encontraram sentido no sofrimento. Aqueles que foram curados e agora curam outros. Dona Carmen é uma dessas pessoas. E aprendi mais com ela, uma mulher simples e devota, do que com todos os livros de teologia que li. O estilhaço na base da imagem de Nossa Senhora Aparecida continua sendo objeto de veneração. Mas agora eu entendo seu significado mais profundo. Não é um amuleto mágico. É um símbolo. Símbolo de que o divino entra na nossa história através das feridas, não apesar delas. Que Deus se faz presente justamente nos lugares mais improváveis, nos momentos mais desesperadores, nas situações mais impossíveis. Cada pessoa que toca aquele estilhaço está, na verdade, tocando suas próprias feridas. Está reconhecendo que precisa de cura, que não pode sozinha, que necessita de algo maior. E esse reconhecimento, essa humildade, é o primeiro passo para qualquer transformação real. Eu demorei décadas para dar esse passo. Muitas pessoas demoram a vida toda. Algumas nunca dão. E isso me enche de compaixão, não de julgamento. Ontem, durante a missa do entardecer, aconteceu algo simples mas profundamente significativo. Uma senhora idosa, que conheço há anos, veio comungar. Quando coloquei a hóstia em suas mãos, ela me olhou com lágrimas nos olhos e sussurrou: obrigada, Padre. Obrigada por ter se tornado humano. Aquelas palavras me acompanharam o resto do dia. Porque era exatamente isso. O milagre maior não foi sobreviver ao tiro. Foi me tornar humano. Hoje entendo que ser padre não é ser superior aos fiéis. É ser servo. É lavar os pés. É carregar as dores junto. É chorar com quem chora e alegrar-se com quem se alegra. É ser ponte, não barreira. É facilitar o encontro entre as pessoas e Deus, não dificultar. E quanto mais simples eu me torno, mais eficaz é meu ministério. Quanto mais vulnerável me mostro, mais as pessoas confiam em mim. Às vezes, nas madrugadas de insônia, ainda ouço mentalmente o som daquele tiro. Ainda sinto o impacto atravessando meu ombro. Ainda vejo o estilhaço cravando na base da imagem. E em vez de medo ou trauma, sinto gratidão. Gratidão porque aquele momento terrível foi também o momento da minha libertação. Foi quando as correntes do orgulho finalmente se quebraram, assim como as correntes do escravo Zacarias se quebraram diante da mesma Virgem Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, a Mãe Negra encontrada nas águas do Paraíba, ensinou ao Brasil inteiro que Deus não faz acepção de pessoas. Que Ele escolhe os pequenos, os marginalizados, os improváveis. E comigo não foi diferente. Eu que me achava grande, fui escolhido justamente para aprender a ser pequeno. Para aprender que só se pode subir quando se aceita descer. Que só se pode viver quando se aceita morrer para si mesmo. Termino este bloco com uma sensação de paz profunda. Não a paz de quem tem todas as respostas,
mas a paz de quem aprendeu a fazer as perguntas certas. Não a paz de quem nunca duvida, mas a paz de quem aprendeu a duvidar com humildade. Não a paz de quem nunca cai, mas a paz de quem aprendeu a se levantar sempre. E essa paz, que ultrapassa todo entendimento, é o maior dos milagres. Esta manhã acordei antes do amanhecer, como tenho feito nos últimos anos. Existe uma quietude especial nesse horário, quando a cidade ainda dorme e a igreja está envolta em silêncio. Caminhei descalço até o altar, sentindo o piso frio sob meus pés, e ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O estilhaço ainda está lá, agora brilhando com o toque de milhares de mãos que buscaram consolo ao longo desses anos. Olhei para minhas próprias mãos. Mãos que um dia seguraram livros de teologia com arrogância, como se o conhecimento intelectual fosse suficiente para compreender Deus. Mãos que se recusaram a tocar as imagens com devoção, que julgaram os gestos simples dos fiéis. Hoje essas mesmas mãos tocam a base marcada da imagem todos os dias, com reverência, com gratidão, com humildade. Penso frequentemente em como minha história poderia ter sido diferente. E se aquele tiro tivesse me matado, teria morrido um padre tecnicamente correto, mas espiritualmente vazio. Teria sido enterrado com honras, com elogios à minha erudição, mas sem ter realmente vivido o Evangelho em sua plenitude. Aquele projétil que deveria ter encerrado minha vida acabou sendo o instrumento da minha verdadeira conversão. A palavra conversão ganhou um significado completamente novo para mim. Antes, eu a entendia apenas em termos de mudança de religião ou de abandonar pecados graves. Hoje sei que conversão é um processo diário, contínuo, doloroso às vezes. É acordar todos os dias e escolher morrer um pouco para o ego, para o orgulho, para a necessidade de controlar tudo. É aceitar que somos vasos de barro, frágeis, rachados, mas justamente por isso capazes de deixar a luz passar. Recebi recentemente uma carta de um padre jovem, recém-ordenado, que tinha assistido a uma palestra minha. Ele escreveu: Padre Geraldo, seu testemunho me libertou do medo de não ser perfeito. Eu achava que precisava ter todas as respostas, ser forte o tempo todo, nunca mostrar fraqueza. Mas você me ensinou que a verdadeira força está em reconhecer nossas limitações. Chorei ao ler aquelas palavras, porque reconheci nelas o jovem seminarista que eu fui um dia. Hoje entendo que meu ministério mais importante não acontece no púlpito, mas nos pequenos gestos cotidianos. É no abraço dado à viúva que chora a perda do marido. É na escuta paciente do jovem confuso sobre sua vocação. É na visita ao enfermo que está sozinho no hospital. É na palavra de encorajamento dada a quem está à beira do desespero. Nesses momentos, não preciso de teologia sofisticada. Preciso apenas de presença, de compaixão, de amor. Dona Carmen está cada vez mais frágil. Semana passada, sentei ao lado dela enquanto descansava em sua cadeira de balanço. Ela segurava seu terço gasto, com as contas polidas pelo uso de décadas. Filho, disse ela com voz suave, estou feliz por ter vivido o suficiente para ver você descobrir o que eu sempre soube, que Deus não precisa que sejamos perfeitos, apenas que sejamos seus. Segurei sua mão, sentindo a pele fina e enrugada, e agradeci em silêncio por todo o amor paciente que ela me deu. A comunidade de São Miguel se tornou referência na diocese. Não por ser a maior ou a mais rica, mas por ser a mais acolhedora. Pessoas vêm de outras cidades, de outros estados, algumas até de outros países, para experimentar o que chamam de o amor de Aparecida. E eu sempre explico, não é a igreja que é especial. São as pessoas que a compõem. São aquelas que foram curadas e agora curam. Aquelas que foram perdoadas e agora perdoam. Aquelas que foram acolhidas e agora acolhem. Recentemente, celebramos uma missa de cura e libertação. Algo que anos atrás eu teria considerado excessivamente emocional, quase supersticiosa. Durante a liturgia, vi pessoas chorando, liberando dores antigas, entregando feridas profundas. No final, uma mulher veio até mim e disse: Padre, eu carregava ódio do meu pai há 20 anos. Hoje, pela primeira vez, consegui perdoá-lo. Aquilo, para mim, é o verdadeiro milagre. Não necessariamente a cura física, mas a cura do coração. O estilhaço na base da imagem é agora acompanhado de uma placa que mandei instalar. Nela está escrito: aqui Deus transformou ferida em bênção. Porque é exatamente isso. Aquela marca de violência se tornou símbolo de misericórdia. Aquele momento de ódio se transformou em fonte de amor.
E se Deus pode fazer isso com um pedaço de metal cravado numa imagem, imagine o que Ele pode fazer com as feridas da nossa alma. Às vezes me pergunto sobre o homem que atirou em mim. Onde está sua alma agora? Encontrou a paz que tanto buscava? Será que Deus o acolheu apesar de tudo? Eu quero acreditar que sim. Porque o Deus que aprendi a conhecer não é um Deus de condenação, mas de misericórdia infinita. Um Deus que busca a ovelha perdida, que espera o filho pródigo, que perdoa 70 vezes 7. Hoje, quando celebro a Eucaristia, faço isso com uma consciência profunda de que estou diante do mistério. Não entendo completamente. Não explico racionalmente. Apenas me entrego. E nessa entrega encontro uma plenitude que todos os anos de estudo teológico não conseguiram me dar. A fé não é a ausência de dúvidas, mas sim a coragem de confiar apesar delas. O sol está nascendo agora. Vejo os primeiros raios de luz entrando pelas vitrais coloridos da igreja, criando padrões luminosos no chão. E penso, assim é a graça divina. Ela entra pelas fendas, pelas rachaduras, pelos lugares quebrados, e transforma a escuridão em luz, dor em cura, morte em vida. Levanto-me do chão onde estive ajoelhado, e sinto gratidão inundar todo o meu ser. Gratidão por estar vivo. Gratidão por ter sido quebrado. Gratidão por ter aprendido, finalmente, o que significa amar.